esse bandido tá falando de... Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? De forma nenhuma. Hein? Não tem como, né? Você tem noção que esse lixo de ser humano, esse lixo, esse bandido, tá falando de propriedade para se referir a pessoas negras, aos escravizados? Você tem noção que você, como professor de ética e filosofia, deveria saber que ele está falando dentro de um contexto que você está distorcendo esse contexto propositalmente para ganhar view? Olha, tudo bem a gente ganhar view no YouTube. A gente sabe que o YouTube monetiza. Quanto mais um vídeo viraliza, mais você vai ganhar de dólares, né, comunista? Que você, já uma hora você é comunista, outra hora você não é, outra hora você é pós-moderno, não sei o quê. Eu já vi que uma coisa é certa. Você quer likes, você quer views. Você distorce completamente, porque eu estou me embasando no trecho que você colocou. E no trecho que você colocou, fica evidente que ele está contextualizando um episódio dentro da história, ou seja, você sabe melhor do que ninguém que existe uma coisa chamada anacronismo. Então não se julga o passado com a ética do presente, tá? Ele está apenas e tão somente falando de um fato, que a família real perdeu, né, o seu poder por conta da Lei Áurea. E por qual razão? A razão de ter tirado dos proprietários, né, daqueles escravos, que naquela época era propriedade, sim, e você sabe disso. Ou se hoje nossa espécie evoluiu o suficiente para entender o quanto isso é absurdo, inclusive com animais, né? Venda de animais, pets, por exemplo, naquela época não existia esse entendimento, né? Mas você sabe disso, você está dando uma de idiota. Agora, sua fala é raivosa e preconceituosa. Vamos seguir te ouvindo. São que ninguém ali parou ele, ninguém ali corrigiu ele, ninguém ali se levantou e foi embora, ninguém ali mandou ele embora, ninguém ali deu um soco na cara dele, ninguém ali deu uma surra nele. Eu fui ver alguns trechos de vídeo. Então, olha só, ninguém ali fez aquilo porque as pessoas ali eram civilizadas, ali é um podcast e todo mundo sabia exatamente o contexto do que ele estava falando. Você é que está dizendo que faria isso se estivesse naquele podcast. É isso mesmo? Quer dizer que o professor, doutor em política e ética, sairia dando um soco na cara de uma pessoa porque entendeu errado o contexto de uma história? Você é esse tipo de gente? Você tá num bar, aí você vê um cara brincando, e aí você entende errado a brincadeira dele, você vai pra cima dele com uma faca, se você tiver com uma faca, com um revólver, se você tiver com um revólver. Porque presta atenção, meu querido. Não força, né? Você forçou muito agora. E a gente não precisa desse tipo de coisa na internet. A gente não precisa de pregação de ódio às avessas. Que é o que você está fazendo. Pregação de ódio às avessas. Você diz que é do bem, mas você não é do bem, porque você é um intolerante. Isso é intolerância. As suas palavras sairiam perfeitamente da boca do Hitler. Tá? Sairiam perfeitamente. É só você colocar o Hitler falando de qualquer coisa que ele achasse ruim, e sairiam perfeitamente, porque você prega a destruição do indivíduo, a aniquilação do outro, de todos aqueles que não concordam com a sua visão de mundo. Sua visão de mundo. O mundo não é só para você. O mundo é para todos nós. Entenda isso. Você, como é um doutor em política, deve saber que a política, ela é a arte do possível. E foi ela que tornou possível a nossa espécie ter um período mais ou menos de paz. Né? Porque se faz política para não se fazer guerra. Você deve saber disso, você é doutor em política, não é mesmo? E você deve saber muito bem que você está sendo anacrônico quando você tenta atribuir a ele racismo, etc e tal, nessa frase dele. Tá? Você está tirando de contexto. Coisa feia, hein, doutor? Coisa horrível.